Olá, tudo bom? Então, meu nome é Solange, eu tenho 41 anos de idade, sou casada, tenho 2 filhos, 2 crianças lindas, um menino e uma menina. Hoje eu tô aqui para poder ajudar você que precisa de ajuda e não sabe onde procurar, e te mostrar um pouquinho da minha história, que é uma história bacana de se ver. Pelo menos é assim, eu acho. Então eu quero compartilhar isso com pessoas que nem você, porque eu também procurei muita ajuda. E eu encontrei ajudas aqui no YouTube. E foi bem bacana pra mim, que me ajudaram bastante. Eu, me identifiquei bastante com muita história que eu vi aqui no YouTube. Eu vou começar assim, né? Eu vou fazer uma cirurgia bariátrica e é pelo SUS. No meu caso é pelo SUS. Eu vejo vários vídeos aqui no YouTube falando sobre cirurgia bariátrica, mas pelos planos de saúde, indicando como é a melhor maneira pelo plano de saúde. Mas tem gente que não tem condições de ter plano de saúde, infelizmente. E eu sou uma delas, porque eu não tenho. Preciso? Claro, quem não precisa, né? Mas eu não tenho. Mas nem por isso desisto de mim, não. Continuo. Eu vou contar um pouquinho da minha preparação, porque eu ainda não operei. Eu vou operar ainda. Entendeu? Eu tô me preparando pra depois, então, fazer a cirurgia. Vou contar pra vocês o início dessa história toda. Como é que foi que eu cheguei até aqui. Pra vocês entenderem um pouquinho. Bom, a cirurgia bariátrica pelo SUS, ela demora de 2 a 3 anos pra ser chamada. Isso é uma pessoa normal, uma pessoa que tem obesidade, que precisa de ajuda, mas pessoas que, né, que ainda aguenta um pouquinho mais. Tem aqueles que não aguentam porque tem uma diabetes, porque tem um câncer, porque tem uma doença mais difícil de ser tratada. Tem vários fatores que o SUS olha antes de chamar a pessoa para poder fazer a cirurgia bariátrica. Mas é para todo mundo que precisar, que quiser do fundo do coração mudar o estilo de vida deles, ter um pouco de qualidade de vida, porque o que eu procuro é qualidade de vida, é o que eu procuro. Então, eu fui pelo SUS, procurei, mas eu vou contar bem antes disso, porque a minha história começa bem antes, entendeu? A minha história começa lá ainda, na barriga da minha mãe, entendeu? Então, é bem longa, um pouquinho. Eu nasci com um problema de coração. Minha mãe descobriu, eu tinha 15 dias de nascida, assim ela conta. E foi dose pra ela, coitada. Imagina só, o bebezinho dela tinha um problema cardíaco. E que ela tinha que ajudar esse bebê. Esse bebê, graças a Deus, sou eu, né? Venceu, tá vencendo. Mas não foi fácil também vencer, ou tá vencendo. Mamãe descobriu que eu tinha problema de coração, mamãe foi e começou a cuidar de mim e tudo mais. Eu com 10 anos de idade eu fiz uma cirurgia de coração, uma que abriu aqui meu peito, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, no meu peito aberto. Fizeram, aí botaram uma ponte safena. Eu tinha 10 anos quando fizeram essa cirurgia aqui no meu peito, que abriram aqui. Então, aí tá, eu operei, fiquei boa, tive 2 filhos sem poder, né, porque eu era uma cardiopata, porque existe uma diferença da cardíaca para uma cardiopata. Uma cardiopata é quem nasce com problema, e uma cardíaca é quem contrai um problema de coração. Muita gente não entende isso. Eu mesma demorei a entender. Não sei nem se eu estou correta, mas se eu não tiver,
alguém me ajuda aí, me informa melhor, né? Eu tô aberta a negociação, a aprendizado. Eu adoro aprender. É uma qualidade minha. Aí, eu nasci com esse problema, né? Beleza. Tive 2 filhos também, com muita dificuldade. A minha primeira filha nasceu, eu tinha 18 anos. Meu segundo filho nasceu, eu tinha 21 para 22. Não foi fácil, mas quando eu tive meu segundo filho, foi muito mais difícil. Foi muito mais difícil. Eu tive complicações por causa do meu problema cardíaco. E não foi fácil, de novo. Mas consegui, tive ele. Na época, ou pelo fato da minha gravidez ser uma gravidez muito perigosa, os médicos cardiologistas na época resolveu, amarrar, cortar mesmo, parar de fabricar neném. Eu vou falar do meu jeito porque eu me sinto mais à vontade com vocês. Aí, cortou mesmo, tirou, acabou, pronto, né? Decidiu que seria assim. E assim foi. Aí Só que desde então, gente, eu comecei a engordar. Eu engordei. E aí eu comecei a ficar meio louca com essa história de engordar. Porque eu ficava, engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda. Gente, eu tentei dieta de lua, eu tentei dieta de sopa, eu tentei tudo quanto é tipo de cápsula, 7 ervas, 32 ervas, e não sei o que é bom pra emagrecer, pra isso. Gente, se falasse comigo, Solange, é bom comer bosta de galinha, eu tava comendo, porque eu tava assim, desesperada, querendo emagrecer de tudo quanto é jeito, e eu só engordando. Cheguei ao peso de 80 quilos na época. Eu quase enlouqueci. Foi quando eu procurei um médico para poder me ajudar, um endocrinologista. Paguei uma consulta cara na época. Paguei essa consulta, fui me consultar com esse homem. Esse homem me passou uns medicamentos à base de anfetamina. Veja só. Eu nem sabia no que eu estava me enfiando. Aí eu tomei aqueles medicamentos. Emagreci bem. Gente, mas olha, eu não perdi tudo que eu queria perder na época, mas eu emagreci. Gente, pensa numa pessoa que sofreu com emagrecimento. Fui eu. Porque, meu cabelo caiu. Tá vendo meu cabelo aqui, Olha que bonito que é meu cabelo. Meu cabelo caiu praticamente todo da cabeça. Até fiquei uma falhazinha aqui ainda, Isso aqui é lembrança ainda daquela burrada que eu fiz. Meu cabelo caiu. Minhas unhas, eu não tenho unhas, tá vendo, Eu não tenho unhas. Nenhuma, eu não tenho unha nenhuma. Então tudo assim, Minhas unhas enfraqueceram, caíram. Minha pele, assim, secou, minha pele secou. Meu rosto ficou parecendo um rosto de pessoa. Tipo, eu tinha na época 20. Hoje eu tô com 41. Mas na época eu tinha 34, 35 anos quando eu comecei a tomar essas anfetaminas. E tipo, foi muito difícil, porque eu fiquei parecendo, eu era uma mulher de 34 anos, mas tinha cara de uma mulher de 60. Absurdo. Eu fiquei horrível. Eu fiquei com o olho fundo. Eu fiquei horrível. Gente, olha, pensa num zumbi. Eu fiquei parecendo um zumbi. Fiquei ruim. Conclusão. Entrei em uma depressão danada. Uma depressão terrível, que quase que me mata aquela depressão. Foi quando a minha cardiologista na época falou comigo: você vai procurar um psicólogo para você conversar com ele, porque não tem mais jeito. Tudo que eu podia fazer eu fiz, mas eu preciso de ajuda de outro profissional. Eu na época eu fiquei sem entender por que eu vou procurar um psicólogo, eu não sou doida. Aí fui procurar um psicólogo. Gente, pensa num amigo. Eu fiz um amigo ali. Eu adorei aquele psicólogo. Eu não sei nem se ele tá clinicando hoje em dia, mas eu adorei aquele psicólogo. Fiz tratamento com ele. Aí ele começou a ficar no meu ouvido:
Você tem que parar de tomar esses remédios. Você é tão bonita, não sei, você tem que aprender a se aceitar. E aquela coisa toda que psicólogo que vai tentando colocar a cabeça da gente no lugar. Coisa que a gente não tem nessa hora. Porque na hora você só pensa em emagrecer, 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 emagrecer. Mais nada. Você não pensa em saúde. Aí tá. Eu peguei, conversei, o médico me conseguiu, né, me ajudar. Eu, através de medicamentos, tive que tomar medicamento para depressão, porque eu fiquei muito ruim mesmo. Não cheguei a contrair nenhuma doença, tipo para ficar vomitando, aquela coisa toda, ai que nojo, e tudo mais. Mas eu fiquei ruim mesmo, a ponto de querer até morrer. Não tem? Por causa dos medicamentos que eu tomava, da anfetamina. E o meu coração parecia que estava saindo pela boca o tempo todo. Eu contraí a síndrome do pânico, porque eu vivia em pânico, eu vivia com medo do mundo. Eu não ia na padaria comprar um pão, porque eu tinha medo, por causa dos medicamentos que eu estava tomando e por causa da depressão que estava tomando conta da minha mente. E eu não estava conseguindo controlar minha própria mente. Aí tá, mas Deus é vitorioso, né? E a gente dá a vitória pra gente. Aí eu fui, com muita dificuldade, parei de tomar aqueles medicamentos. E aí o que eu fiz? Decidi que eu ia parar de tomar aquilo ali, ia tentar me cuidar e tomar conta mais de mim. Tomar conta mais de mim mesmo. Aí eu resolvi que eu ia relaxar, entende? Eu botei uma venda nos meus olhos assim, botei uma venda e resolvi que ou gosta de mim do jeito que eu sou, ou infelizmente não tem pra ficar comigo. Fechei meus olhos pro mundo, pra sociedade, pra todo mundo, e resolvi que ou eu ficava uma magrinha, doente, quase morta, né? Ou eu ficava uma gordinha, feliz e tranquila. Eu preferi ficar uma gordinha feliz e tranquila do que uma magrinha, né, horrorosa e morta. Porque aquele médico lá, coitado, eu não sei nem, eu não falo nem se ele é coitado ou se a coitada sou eu. Porque ele quase me matou. Ele quase me matou. E eu acredito que você deve estar passando por isso também. Entendeu? Porque eu passei. Entendeu? Eu passei e foi muito ruim. Eu espero ajudar você a sair disso aí. Porque eu consegui, você também consegue. Aí, detalhe, eu voltei a engordar. Vamos voltar a engordar, né? Vamos aceitar que eu era gordinha, mas uma gordinha feliz. Aquela gordinha super de bem com a vida, com todo mundo, com a família, com o marido, com os amigos, com o trabalho. Aquela gordinha, entre aspas, saudável, maravilhosa. Mas eu não era saudável. Por causa da gordura, o que me acarretou? Eu comecei a engordar, engordei o dobro, passei dos 80. Foi desesperador, mas eu fazia de conta que eu não estava me enxergando, evitava tudo quanto é tipo de espelho, evitava comentários maldosos das pessoas em cima de mim, então, às vezes até era meio rude, ou então levava tudo na brincadeira, muito na brincadeira. Só que isso, gente, me acarretou, sabe de quê? Num infarto. Pensa bem. Eu infartei, fiquei ruim, quase morri, só Deus sabe o que eu passei. Não foi fácil. E aí pra mim tudo é pelo SUS, então é mais difícil ainda, mas graças a Deus, assim, Deus vai abrindo as portas pra gente. E eu já sei pra onde que eu corro, então o SUS aqui, o pessoal do SUS, os hospitais, sim, não são maravilha, mas também não são tão ruins. Eu consigo até fazer alguma coisa por eles, tanto que eu tô viva, então já é prova de que funciona pelo menos um pouquinho. Aí tá, beleza, infartei. Aí eu descobri que eu ia ter que operar de novo. Detalhe, eu não contei ainda pra vocês, mas eu até então só era operada 2 vezes. 2 vezes de coração, 2.
E aí eu descobri que eu ia ter que fazer a terceira cirurgia de coração. Gente, o que é 3 cirurgias no coração? Não é fácil. Não é fácil psicologicamente, não é fácil aqui dentro do seu próprio coração. São sentimentos, não tem? Os seus sentimentos, tudo é muito mais difícil, é doído. Aí eu descobri que eu ia ter que fazer. Fazer o que, né? Eu tava ali, ou eu corro, ou eu fico e morro. Então vamos correr. Corri, procurei o tratamento pelo SUS. Na época que eu infartei, eu tive uma sorte danada, porque a médica que estava de plantão no dia foi uma médica novinha, eu só não lembro o nome dela, mas uma médica novinha, mas que tipo, foi maravilhosa comigo, não tem? Foi assim, super gente boa, olhou por mim, me ensinou o caminho certo, para onde que eu teria que ir para poder conseguir aquele tratamento, aquela cirurgia, que era uma cirurgia complicadinha. E essa médica me ajudou, e eu fui, eu consegui, venci, porque eu acho que toda vitória tem que ser dita, né? Eu não venci a guerra, mas eu venci aquela batalha. Venci aquela batalha, operei, minha cirurgia foi ótima, foi maravilhoso, correu tudo bem comigo, beleza. Só que aí no dia que eu fui fazer a revisão da cirurgia de coração, que eu tinha acabado de fazer, tinha uns 15 dias que eu tinha acabado de operar, que eu fui fazer a revisão. A médica que estava lá me atendendo falou comigo: ô Solange, não, eles me chamam de Dona Solange. Dona Solange, você sabe que você tem uma estenose pulmonar? Aí eu olhei pra cara dela e falei: não. Aí ela: você tem, e você vai ter que operar ela. O quê? Pensa na minha cara na hora. Jesus, eu não sabia o que eu falava. Eu só sei que eu comecei a chorar. Falei: doutora, eu não acredito. Eu acabei de operar com vocês. Como que vocês falam pra mim que eu vou ter que operar de novo? Que negócio é esse? Aí tá. A médica me explicou: olha, é uma estenose pulmonar, me explicou o que significava aquela estenose. Se vocês tiverem curiosidade, vai no Google e pesquisam, entendeu? Eu não vou alongar muito a história pra isso aí, não. Eu quero falar logo da bariátrica pra vocês. Aí eu peguei, fui, fiz tudo direitinho. O tempo passou. A médica falou comigo assim, ó. Vamos voltar lá. Um dia da conversa minha com a médica. A médica falou comigo: olha, com certeza você vai ter que operar novamente. Não tem jeito. Daqui 10 anos, daqui 15 anos. Mas você pode estender esse tempo por mais tempo. Não tem? Eu teria a chance de estender isso para mais o quê? Mais 10 ou 20 anos. Pra mim poder fazer essa cirurgia. Tipo, se eu tivesse que fazer ela daqui 10 anos, eu poderia fazer ela daqui 20. Se eu fizesse o quê? Emagrecesse. Se eu emagrecesse, o meu coração ia trabalhar mais calmo, menos sobrecarregado por causa do meu peso. Na época, 97 quilos. Quase 98. Ai, não vou ser mentirosa, né? Aí tá. Meu Deus do céu. Gente, mas eu já tinha decidido que eu ia ficar gordinha, que eu não queria mais tomar medicamento pra emagrecer, que eu não podia mais isso. Aí expliquei pra médica tudo isso. Aí a médica falou: ó, você vai procurar aqui, de novo, gente, olha só. No SUS, tá? Tudo pelo SUS. Aí a médica me explicou: ó, você vai ter que procurar o núcleo da casa, a equipe da casa 3, o núcleo do médico lá. Ela falou o nome do médico na época, que eu não lembro o nome do médico, do cirurgião que faz esse tipo de cirurgia lá, e ainda não sei. Você vai ter que procurar eles lá e vai tentar fazer uma bariátrica, porque você precisa de uma bariátrica, você precisa emagrecer. Ela foi clara assim comigo, não tem?
Só que, meu Deus do céu, gente, é muito difícil, é muito difícil. É difícil demais da conta. Aí eu peguei e falei, meu pai da glória, o que eu faço agora? Eu vim embora pra casa chorar, gente, porque era a única coisa que tinha na minha cabeça. Eu tava fragilizada, porque tinha acabado de sair de uma cirurgia, que tinha corrido tudo bem, mas era mais uma cirurgia, não foi fácil pra mim, entendeu? Eu tava fragilizada porque na época eu perdi meu emprego também por causa dos meus problemas de coração. Eles me mandaram embora, eu ainda internada, eles me mandaram embora, né? Foi uma covardia muito grande que eles fizeram comigo lá. Depois, uma hora, eu explico pra vocês direito o que aconteceu comigo e essa empresa. Eu infartei nessa empresa, o encarregado, o gerente na época me levou pro hospital. Chegou lá, ele descobriu que eu tinha um problema de coração, eu infartada. Logo depois, a dona da fábrica mandou, eu estava internada ainda na UTI, ela mandou pra mim as folhas do FGTS pra mim assinar, me mandando embora, eu ainda na UTI. Mas isso aí é uma outra história também, que também eu posso contar pra vocês. Se vocês tiverem curiosidade, eu conto pra vocês outra hora. Aí tá, eu já tava assim, totalmente fragilizada. Pensa numa pessoa que tava pra baixo. Era eu. Tentando ficar pra cima o tempo inteiro, mas o tempo inteiro pra baixo. Ai, a vida não é fácil. Aí eu peguei, falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Vim embora pra casa chorar, porque eu só sabia chorar. Mais nada. Meus filhos, não, você tem que procurar, mãe, você tem que procurar, você tem que ir lá, já que a médica mandou, vamos sim, vamos procurar. O meu marido também vai procurar, meu marido, assim, tipo, maravilhoso comigo. Meus filhos, nossa senhora, meu Deus do céu, Jesus, eu tenho muita sorte de ter os filhos que eu tenho. Eu não sei nem se eu mereço eles, mas eu devo merecer, porque eles são meus. Meu marido também, maravilhoso e tudo mais. E o tempo passou e eu não fui procurar. 1 ano e meio depois, eu ainda não tinha ido procurar. Não tinha. 1 ano e meio depois da minha cirurgia de coração, da minha terceira cirurgia de coração, eu não tinha procurado ainda, sabendo que o médico já tinha mandado eu ir lá procurar. Aí, mas nisso, escutam só, a minha mãe é um doce, tá? Minha mãe é, tipo, maravilhosa, um doce de pessoa, maravilhosa, assim. Eu adoro ela e eu sou fã número 1 dela, adoro ver ela conversar. Ela me enche de tudo que eu preciso, minha mãe me dá. De tudo. A mãe de vocês também deve ser maravilhosa, mas a minha também é show de bola. Aí a minha mãe falou comigo, mamãe, na época que eu fui fazer minha cirurgia, mamãe fez a inscrição lá também, no hospital que eu tava fazendo a cirurgia, a inscrição para bariátrica. E porque nesse hospital é um hospital universitário, então é um hospital grande, então tem muita coisa lá, né? Então mamãe fez. Mamãe, 2 anos depois que ela fez a inscrição dela da bariátrica, ela foi chamada. E, tipo, mamãe super feliz, né? Só comentando, falando, e toda feliz porque tinha conseguido, porque tava, né, toda contente mesmo. E sempre falando ali comigo, pra poder eu ir também, pra poder eu tentar, não tem? Esse tipo de coisa. Ai, meu Deus, mas é muito difícil você tomar uma decisão assim. Eu peguei e resolvi, falei com mamãe, tá, mãe, eu vou. Aí mamãe foi e conversou com a enfermeira Isabel, que é do núcleo lá da Casa 3 do Hospital das Clínicas em Maruípe, aqui no estado que eu moro, que eu moro em Vitória, eu moro em Vila Velha, mas esse hospital fica em Vitória, capital do Espírito Santo. Algumas de vocês devem conhecer. Aí eu peguei e fui lá conversar com essa Isabel. Levei meus documentos, né? Meu cartãozinho do SUS. Levei tudo lá pra ela. E os laudos das cirurgias que eu tinha feito, das de coração, né? Isso fora as outras cirurgias também que eu fiz, né? Porque o certo é levar tudo. Aí levei tudo, aí conversei com ela, ela marcou a entrevista comigo.
No dia da entrevista, a gente levou 1h40 conversando, eu e ela, só nós duas conversando. E ela falando tudo isso, tudo sobre cirurgia bariátrica, tudo, me explicando tudo. Aí o tempo foi passando, tipo, a Isabel, eu fiz a entrevista com a Isabel numa segunda-feira, foi numa segunda-feira, quando foi na terça-feira da semana seguinte, ela me ligou pra mim. Aí aí ela, duas pelas clínicas, a gente gostaria de saber se você tá interessada na cirurgia bariátrica ainda. Eu falei, nossa, é claro que eu tô. Aí eu, tipo, fiquei super feliz, né? Porque eu já vinha me preparando já pra fazer isso aí. Apesar de que, no fundo, aquele medinho, mas eu decidi que eu ia procurar uma forma de me ajudar de novo, porque eu precisava de ajuda. Aí fui. Aí cheguei lá, conversei com a endocrinologista, expliquei pra ela toda a minha história, mostrei todos os meus exames, entendeu? Bingo, consegui entrar no grupo de bariátrica. Entrei. Aí só felicidade, né, gente? Porque agora eu tô no processo ainda do grupo. Eu ainda tô fazendo as palestras que precisam ser feitas, que eles fazem palestra para poder a gente entender o que é obesidade na vida da gente, pra gente entender o que é uma cirurgia bariátrica, entendeu? Eles já falaram a respeito da cirurgia bariátrica, o porte que uma cirurgia bariátrica significa dentro da medicina. Não é um porte de uma cirurgia de coração, aquela coisa que é perigosíssimo, né? Porque o cirurgia de coração, tipo, o nível é aqui no topo da minha cabeça, entendeu? A cirurgia bariátrica fica aqui no meu olho. Então, é alto também o risco das coisas acontecerem ali. Aí, eu, aceitei, tô lá. Tô aprendendo muita coisa, tô muito feliz, tô super contente. Não foi fácil. Eu sei que tem pessoas pelo SUS que levam de 2, 3 anos pra conseguir. Eu consegui porque eu sou uma cardiopata. Eu consegui porque eu tenho problemas no pulmão, eu tenho problemas de pressão, eu tenho colesterol alto. Então, eu tenho um monte de fatores que me faz correr risco de vida. Eu sei que tem muitas pessoas que têm coisas maiores do que a minha, mas a minha também, não vou desmerecer, é um fator grave também. Mas tudo nessa vida é possível. Tudo nessa vida é possível. Tudo nessa vida você tem como você vencer. E eu tô fazendo isso, eu tô tentando vencer mais, porque eu sei que depois que eu fizer essa cirurgia, eu vou continuar tendo problemas. Eu vou continuar tendo problemas de saúde, porque infelizmente é uma coisa que não tem como eu fugir. Mas eu vou ficar bem, porque eu vou estar mais magra, vou correr muito menos risco do que eu corro hoje em dia sendo gordinha, entendeu? Hoje em dia eu corro risco demais. Meu coração não aguentar, eu fazer um exercício físico e simplesmente meu coração bater muito forte e eu não aguentar, eu morrer num infarto fulminante, entendeu? E eu com a cirurgia, com esse peso todo e tudo mais, vai que acontece uma coisa dessa comigo, eu não quero isso. E com a cirurgia bariátrica eu vou ter chance de ter uma velhice com mais tranquilidade, com menos sofrimento pra mim. Eu ainda sou muito nova, então eu pretendo viver muito ainda. Pretendo, viver, se deixasse eu viver até os 200 anos eu ia, mas não tem como. Então tá bom do jeito que tá. Então é isso, gente. Eu queria falar só pra vocês isso aí. Eu tô mesmo no SUS, eu vou mostrar pra vocês meu cartãozinho do SUS, tá? Eu já fiz várias consultas com endocrinologista, com psicólogas, grupo de apoio com a psicóloga, porque eu participo do grupo de apoio. Aqui, ó. Esse aqui é o meu cartãozinho, ó. Esse é meu cartãozinho do SUS, tá vendo?
meu cartãozinho do SUS. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver direitinho. Eu já consultei isso aqui tudinho, ó. Eu já consultei tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Isso tudo é consulta que eu já participei lá no Hospital das Clínicas. Aqui, ó. É esse aqui o hospital que eu tô... Da UFES, que eu estou, ó. Tá vendo? Esse aqui é o cartãozinho lá, amarelinho, que eles dão. Eles passam, a endocrinologista passa vários exames. Eu já marquei exame de sangue. Você, toda vez que você for lá, você tem que ter o seu cartãozinho nacional do Sistema Único de Saúde, que é do SUS, que é esse aqui, tá? Você tem que levar o seu cartãozinho do SUS. Sempre, não pode nunca deixar de levar o seu cartãozinho do SUS, tá vendo, ó? SUS aí. E é isso aí, entendeu? Eu tô muito feliz lá. A equipe lá dos médicos é só mulher, mas mesmo assim, das médicas e de todo mundo, é uma equipe super show de bola, é uma equipe maravilhosa, elas tratam a gente assim, maravilhosamente bem. Já me passaram exames de sangue, aqui ó, o exame de sangue que eles passaram pra mim é até esse aqui, ó. Olha só a quantidade de coisas que eu vou ter que descobrir, que eles vão ter que fazer aqui no meu sangue. Tudo isso aqui, ó, tá vendo, ó? Tudo isso aqui, ó. Ó, isso aqui tudinho é um exame de sangue que eles me mandaram eu fazer, tá vendo, ó? Tudo isso aqui. É pra descobrir mesmo se eu tenho algum problema a mais em mim, entendeu? Tipo anemia. E tem outras coisas, outras complicações lá que eles me explicaram lá, que agora eu não sei nem se eu vou saber falar com vocês aqui agora. Mas de acordo com o que eu vou aprendendo, eu vou contando pra vocês. Tem os pedidos aqui, quer verem também, ó? Que elas fazem, que é esses aqui, ó. Mandaram eu fazer um raio-x do tórax, que é esse aqui, ó, raio-x do tórax, tudo pelo SUS, tá vendo? Ó, raio-x do tórax. Ó. Mandaram eu fazer a endoscopia, que já tá marcada até, ó, tá vendo? Ó? Se vocês conseguirem ver a data aí, ó, pertinho, tá vendo? Ó? A data tá bem no cantinho aqui, ó, do meu dedinho. Aqui, ó, do meu dedinho. Deixa eu ver qual dedinho meu aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bem por aqui assim. Aqui assim, ó. Deve ficar por aqui. Aí, aqui, ó. Aí vocês, é esse exame de endoscopia. E esse aqui, que é uma abdominal, aquele negócio de filmar abdominal da gente, que eles mandam também. Isso é só um pouquinho dos exames, mas tem outros exames ainda que vai vir. Então, vários exames. Demora um pouquinho, tem um que é pra marcar pro dia 9 desse mês, outro é pra mim fazer no dia 6, no mês 10, o de sangue também. Aí eles marcam também os médicos que você precisa ir. Esse aqui, ó, é pro endocrinologista. Esse aqui é o encaminhamento para mim ir pro endocrinologista. Esse aqui é o encaminhamento para mim ir pro cardiologista, pneumologista, não sei, uma coisa assim, cardiologista. Esse aqui é o encaminhamento pro endocrinologista. Sei lá, cirurgia bariátrica. Um médico aqui que eu nem sei. Se vocês conseguirem ler, beleza. Eu não tô conseguindo entender, não. Tudo isso. E é tudo pelo SUS, tá vendo? Aqui, ó, tudo pelo SUS. Não tem nada assim que vai falar assim, não é pelo SUS. É tudo pelo SUS. Eu não tô fazendo nada assim por fora, não. Até mesmo porque eu não tenho. Entendeu? Então, meu negócio é pelo SUS mesmo. Mas consegue. Eu tô aqui pra falar pra vocês que pelo SUS consegue. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês porque eu encontrei vários vídeos no YouTube e nenhum deles falando a respeito do SUS. Só falando sobre a Unimed, falando sobre os planos de saúde. E eu não tenho. E eu acredito que tem muita gente por aí afora que também não tenha. Então é doído, gente. Porque se você não tem um plano de saúde, você não vai ter? Claro que você vai ter. Vai ter pelo SUS. Vai ser um pouquinho mais difícil? Vai. Mas não vai ser impossível. Porque se eu conseguir, você consegue. Entendeu?
Eu sou desse jeito. Então é isso aí. Eu contei pra vocês um pouquinho da minha história, contei pra vocês um pouquinho do que acontece comigo. E eu gostaria que vocês, se vocês quiserem, depois é só deixar através do meu e-mail ou embaixo aí do meu vídeo, pode deixar os comentários que eu vou estar sempre olhando. Eu infelizmente agora estou desempregada, mas porque depois do que aconteceu comigo naquela firma, eu fiquei com medo de trabalhar. Então vai que acontece de novo. Então prefiro ficar quietinha em casa do que ficar sofrendo discriminação dos outros. Uma hora eu conto pra vocês o que eles fizeram comigo. Um pouquinho mais detalhado. Então, é isso aí. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai se ver várias vezes, porque eu quero fazer vários vídeos. Eu quero mostrar como é que eu como hoje em dia. Eu quero mostrar como que tá sendo a minha ida no SUS, o meu caminhar lá pelo SUS para fazer minha cirurgia bariátrica. Eu quero que vocês saibam, acompanhem comigo a felicidade que eu tô sentindo, porque eu tô muito feliz. Eu tô vendo isso como um presente de Deus pra mim, entendeu? Eu tô vendo isso como uma bênção na minha vida, uma chance de vida pra mim. Então, é isso aí. Beijinho, beijinho. Até o próximo vídeo, tá, meninas? E eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho. Beijinho, tchau!